Vamos aquietando. Muito boa noite a todos que se encontram aqui no nosso salão da CEGEP. Boa noite também aos nossos queridos internautas que irão nos acompanhar posteriormente essa live. E na noite de hoje a gente tem muito que agradecer ao nosso Pai Maior. Mais um estudo, da nossa doutrinária, trazendo o nosso Evangelho, hoje falando do capítulo 17, que é Sejam Perfeitos, trazendo o item 4, os bons espíritos. Vamos acerenando e agradecendo ao Pai Maior por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Como é difícil ainda, Senhor, caminhar nesse planeta ainda de provas e expiações. Tão necessário para nós, espíritos aqui encarnados. Como é difícil tratar a nossa parte moral. E o capítulo desse Evangelho nos convida a isso. Nos convida a ser homens de bem. Mas é tão necessária a nossa caminhada e o Mestre Jesus nos auxilia sempre no nosso caminhar. E às vezes a gente, com as nossas intemperanças, com as nossas inferioridades, não percebemos o quanto somos acolhidos e o quanto somos amados pela essa espiritualidade maior que nos acompanha, nos auxiliando na nossa caminhada. Mas assim, Pai, pedimos a Tua que nos fortaleça, que nos dê coragem, que nos dê a vontade de seguir e de ser seres melhores, porque isso faz parte da nossa lei, da lei maior, da lei da natureza, da lei divina, o nosso adiantamento e progresso moral, juntamente com todos os outros, trazendo o equilíbrio para nós, espíritos aqui ainda nesse planeta de provas e expiações. Somos gratos à espiritualidade maior desta casa, que tanto nos acolhe com tanto amor, com tanta bondade, com tanta ternura, nos auxiliando nessas dificuldades. E não seria diferente na noite de hoje. As benéficas que aqui já estão sendo trazidas para cada um de nós. Só temos a agradecer. E envolvem a todos nós com essa energia de luz, de paz, de amor. Em especial, eu peço que envolva o nosso querido irmão palestrante da noite de hoje. Nosso querido irmão Ricardo. Para que ele possa trazer a sua mensagem da melhor maneira possível para o nosso entendimento. Leva também muita paz, muita luz para os países que estão em guerras. Acolhe os doentes de corpo e de alma. Acolhe os nossos irmãos que estão jogados nas sarjetas, aonde tiver um filho teu, Senhor, que essa luz possa se expandir e acolher a todos nós. Gratidão. Pai nosso, que estais nos céus, santificado, Senhor, seja sempre o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. Pão nosso, que cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que devemos também ir perdoando aqueles que nos têm ofendido.
Não nos deixeis cair em novas tentações, mas nos liberta, Senhor, de todos os males. Que assim seja. E assim, para o jantar da hora de hoje, eu convido o nosso irmão Ricardo Mendes para que ele possa vir discorrer a sua palestra da noite de hoje. Boa noite, gente. Boa noite. Primeiro, pedido de desculpas pelo erro de português. Está faltando o acento ali no Espíritas. Peço mil desculpas para você, logo de cara. E Genival me deixou nervoso. Por que Genival me deixou nervoso? Porque antes de eu estar falando aqui, Genival coloca uma palestra de Divaldo Franco. E aí, como é que não fica nervoso depois de ter Divaldo Franco falando aqui, né? Então, Genival, não se faz isso não, Genival. Tomara, né? Enfim, vamos lá. Então, os bons espíritas, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. E esse capítulo é Sedes Perfeitos. E sempre lembrando que quando a gente fala em perfeição humana, é sempre uma perfeição relativa. Isso é muito importante que a gente esclareça logo no primeiro momento, que a perfeição absoluta ela é exclusiva de Deus. E nós, espíritas, assim, todas as pessoas, independente da sua crença religiosa ou de não ter crença religiosa, eu imagino que todo mundo queira a cada dia ser um pouco melhor, né? Então nós espíritas também, todos os dias, queremos ser um pouquinho melhores. Já fiz besteira aqui. Vamos aqui, Gene. Do lado. Pronto. Então, aqui são os objetivos, né, da nossa palestra hoje. Primeiro, a introdução com a descrição desse capítulo. Depois, alguns esclarecimentos sobre o Espiritismo e sobre o Espírita. E o caminho. Como é que a gente faz para ser um bom espírita? O que é que a gente precisa trilhar para ser um bom espírita? Primeiro, né, essa imagem aí, a imagem de Jesus, ela nos traz um pouco de inspiração, ou na verdade muita inspiração, porque é Ele o guia, é Ele o exemplo, é Ele o modelo, é Ele o objetivo, é Ele que nos trouxe o conhecimento da Boa Nova, da possibilidade de interpretarmos de forma diferente as leis mosaicas, as leis mais antigas, e Ele nos trouxe a nova vida, a nova possibilidade. E o que é que acontece? Espera aí que eu vou me ajeitar. De novo, Jenny. Não sou eu que estou fazendo besteira. Pode não parecer, mas eu estou nervoso. Ninguém nem percebeu ainda. Então, a gente vai descrever esse capítulo, que é dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, os bons espíritas. E esse capítulo ele começa com as características da perfeição. Então, amai-vos vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque somente se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis nisso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem isso mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Parece uma incongruência, mas era essa forma, era esse o objetivo
que naqueles momentos mais antigos, os apóstolos e Jesus utilizavam essa linguagem um pouco cifrada, um pouco cheia de significados ocultos, para que as pessoas pudessem entender e se esforçar para chegar nesses processos evolutivos, para tentar chegar perto da perfeição. E aí, quando a gente pensa no Espiritismo, a gente fica se perguntando, o que é que veio fazer então o Espiritismo no mundo? O que é que veio essa doutrina trazer de novidade? E, na verdade, a novidade que ela veio trazer foi a interpretação, uma nova interpretação do Evangelho. Chamam o Espiritismo de o Consolador, né? É uma denominação que se utiliza para o Espiritismo. Eu acho que o Espiritismo, além de o Consolador, o Espiritismo é o esclarecedor. É aquela doutrina, é aquela codificação, é aquela informação que esclarece, que deixa translúcido, que facilita a compreensão do Evangelho. E isso daí é muito libertador. Por que é muito libertador? Porque nós nos desprendemos de rituais, nós nos desprendemos de frases que precisam ter um intérprete para que nós possamos compreender. Nós podemos utilizar em qualquer língua, qualquer idioma. É acessível para qualquer pessoa, sem que essa pessoa precise ter um alto nível de educação formal. Porque além dos livros codificados por Kardec, a bibliografia espírita ela é muito vasta. Ela traz explicações para as questões mais complexas, mas também traz com simplicidade essa complexidade. E isso faz com que o Espiritismo não tenha vindo para destruir a lei dos profetas, mas para ajudar que todos nós possamos, de uma forma esclarecida e tranquila, cumprir essas leis. Isso, para mim, é o que mais me cativa no Espiritismo. É a forma com que nós podemos utilizar a doutrina espírita, utilizar a religião espírita para o nosso proveito, sem a necessidade exata, forçosa, de algo ou alguém que venha a interpretar isso para a gente. Todos nós podemos, e para ser bons espíritas, a gente vai ver lá na frente, que também devemos estudar. Mas é essa facilidade, é essa transparência que o Espiritismo traz, que é, de fato, a grande nova que essa religião traz para a gente, a grande novidade. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele começa com essa frase: não vim destruir a lei. Vim tornar essa lei mais clara, mais acessível, mais viável, para que todos nós possamos, aí sim, com esse esclarecimento, com essa informação mais prática, seguir essa lei. Né? Então, é a doutrina facilitadora do cristianismo. Ela simplifica a linguagem figurada. Ela retira do Evangelho a necessidade das questões, das palavras indiretas, das interpretações, né? É a essência, ela traz o essencial da sua forma mais bonita e transparente. É uma decodificação daquelas linguagens complexas. E o Consolador, então, ele consola porque revela, sem nenhum tipo de obscuridade, sem simbologia, os caminhos para a evolução espiritual. E esse caminho, essa condução, esse caminhar por esse caminho, é que vai gerar as recompensas. Recompensas nesse mundo encarnado e também nas outras encarnações e nos mundos desencarnados, nos mundos espirituais, etéreos que a gente vai viver, com certeza. Mas quem é essa pessoa? Quem é o espírita? Né? Como é que é essa pessoa? Quais são as características dessa pessoa? O que é que essa pessoa tem que fazer para ser espírita? Né? Esse cara aqui acho que é um bom exemplo. Né? Eu acho que é um bom exemplo de espírita. É o espírita da fé raciocinada, é o espírita da fé ativa, é o espírita que trouxe o esclarecimento,
É o espírita que trouxe a comunicação. É o espírita que transformou o seu conhecimento, a sua sabedoria em obras. É o espírita que transformou a vida das pessoas. É o espírita que se comunicou com os encarnados e com os desencarnados, trazendo a mesma importância de cada ser desencarnado e cada ser encarnado, sem nenhum tipo de preconceito quanto à posição social, quanto à religião. Aceitava tudo e a todos da melhor forma possível. Então ele é um modelo de espírita. Aqui tem outro, né? E fala, olha que fala interessante dele. O espírita não é melhor do que ninguém, mas ele tem a obrigação de ser melhor do que já é. Ele tem a obrigação de conhecer e, a partir desse conhecimento, tentar, da melhor forma possível, da forma mais intensa possível, o quê? Evoluir. Evoluir, sempre. Agora, como é que a gente se encontra com o Espiritismo? Esse sábado agora eu estava indo para Salvador, ouvindo uma palestra, e o palestrante, depois você me lembra quem é, Isabela? Geraldo Campetti. E aí ele fala uma coisa engraçada, ele fala um negócio bem interessante. O espírita ele tem 3 fases de relacionamento com o espiritismo. Ele tem o momento que ele entra no espiritismo, o segundo momento o espiritismo entra nele, e o terceiro momento o espiritismo sai dele. O sair não é deixar ele, mas o sair é a gente utilizar o espiritismo para ampliar esse amor, ampliar a caridade, ampliar as nossas obras, ampliar as nossas possibilidades. E, em geral, a gente começa no espiritismo, a não ser aquelas pessoas que já vêm de famílias espíritas, com o encontro do fenômeno. Seja este o fenômeno em outrem, ou seja, em outra pessoa, seja este fenômeno conosco. Quantas pessoas aqui procuraram o espiritismo porque não conseguem dormir à noite, porque ficam ouvindo sons, porque estão num sofrimento muito grande depois de um desencarne de um ente querido, e estão procurando soluções, e às vezes a solução ou o consolo é o encontro com o fenômeno. Então, muitos de nós entramos no Espiritismo através do fenômeno, através da manifestação dos Espíritos. Mas essa manifestação dos Espíritos, ela não é privilégio do Espiritismo. Não é somente a religião espírita que trabalha com manifestação de espíritos, que trabalha com relações com os seres desencarnados, relações com energias cósmicas. Aqui a gente tem vendo, por exemplo, o islamismo. É uma religião monoteísta, muito rígida, mas ela tem no sufismo um processo, um momento em que essas pessoas elas começam a dançar com músicas, e essas pessoas começam a rodopiar, e elas fazem um contato maior com Deus. Quem já viu esses vídeos disso aí, isso é muito bonito. É uma manifestação. A gente tem também o budismo tibetano, onde existem os rituais de contato com os espíritos, contato com os antepassados. E a gente também tem os fenômenos espirituais. Aqui, bem pertinho da gente, a gente tem o candomblé, as religiões de matriz africana, onde existem os processos, né, espirituais, onde esses espíritos eles incorporam sob o nome dos orixás. Ou seja, a simples observação do fenômeno não nos faz diferentes de nenhuma outra religião. Nós não temos essa exclusividade. Isso é muito importante, porque a gente perceba isso, que a gente entenda que nós não somos os exclusivos detentores da comunicação de seres encarnados com seres desencarnados. Então, o que faz de uma pessoa um espírita?
que faz dessa pessoa um espírita? E aí está escrito: a doutrina espírita em nada mais consiste que um convite e aplicação dos princípios éticos. Princípios éticos de Jesus, que ensina a absoluta necessidade de reeducação na consequência dos seus sentimentos, pensamentos e atitudes. Nós precisamos aprender, reaprender a sentir, reaprender até a sensibilidade, a percepção das coisas. Depois de reaprender a sentir, nós começamos a controlar os nossos pensamentos. Porque, acho que foi domingo ou foi na semana passada, a gente teve aqui a traição com o pensamento. A gente precisa, enquanto pessoas em processo de educação, também educar e reeducar o nosso pensamento. Porque depois que a gente consegue trabalhar essa reeducação do pensamento, a gente vai para a parte mais difícil, que é reeducar as atitudes. Os reflexos, a ação, ela passa a existir de uma forma diferente se a gente fizer esse processo de rever os nossos sentimentos, rever os nossos pensamentos, e a gente vai conseguir rever as nossas atitudes, as nossas ações com muito mais facilidade. E aí, uma vez que nenhuma emanação fluídica escapa da mente sem deixar marcas. O nosso pensamento, ele tem muita força, muito poder. Nós somos capazes de emanar e retirar a energia das pessoas só com o nosso pensamento. Basta treinamento. Tem aqui um professor disso aqui. Basta treinamento. E essa consciência vai deixar a gente cada vez mais educado e cuidadoso com o que a gente sente, pensa e faz. Então as obrigações, entre aspas, porque o Espiritismo ele não obriga ninguém. O Espiritismo ele sugere, ele indica, ele apresenta uma possibilidade e lhe explica as consequências. É isso que é o esclarecedor, né, do Espiritismo. Então, essas obrigações, entre aspas, impostas pelo Espiritismo como consequência da crença, são, portanto, de cunho ético. Eu não preciso ter uma mediunidade premente, eu não preciso ser um médium de incorporação, eu não preciso fazer psicografia, eu não preciso fazer pintura mediúnica para ser um espírita. Nós precisamos desenvolver a nossa parte ética, a nossa consciência ética. Como é que a gente realiza as nossas atitudes no dia a dia? Que ética, que moral que a gente implementa no nosso dia a dia, nas relações com as pessoas, com o ambiente, com o próximo, com o distante, que nunca está distante, está sempre próximo. Essa ética, essa mudança de forma de enxergar e ver o mundo, de agir diante do mundo, é que vai nos tornando cada vez mais próximos da perfeição relativa, que é a nossa busca. Então, quando cada adepto compreender o convite incluso e decidir reeducar-se, terá compreendido o que obriga, entre aspas, o Espiritismo. A reeducação é fundamental. E como é que a gente faz isso? E esse caminho o Espiritismo também diz. Eu não estou inventando nada aqui. Tudo está escrito. Tudo está esclarecido em várias fontes, de vários autores, encarnados, desencarnados. Está lá nos livros base do Espiritismo, como nas publicações mais recentes. E esse caminho aí? E aí, no livro dos Espíritos, me perdoe o slide grande, o texto grande. Mas então será necessário compreender será necessária para compreendê-lo uma inteligência fora do comum. Quer dizer, para ser espírita eu preciso ser um pós-doutor, eu preciso ser um acadêmico, eu preciso ter estudado muito, falar não sei quantos idiomas, preciso saber falar latim. Não. Simplesmente não.
né? E aí ele fala: tanto que há homens de notória capacidade que não a compreendem. Tem pessoas que têm um discurso, uma retórica fantástica. São pessoas com alto grau de educação, mas que não compreendem ou não querem compreender o Espiritismo. Que fazem de tudo para desqualificar o Espiritismo. Falando que o Espiritismo é a única e exclusivamente a aparição dos fenômenos espíritas. E que cada fenômeno desse é do coisa ruim. Cada fenômeno desse é uma coisa que não presta, vem do mal. Mas aí ele diz: jovens mesmo, apenas saídos da adolescência, apreendem com admirável justeza as nuances mais delicadas. E aí a gente se pergunta, né? Como é que essas pessoas, às vezes tão jovens, têm tanta maturidade, têm tanto conhecimento, têm tanta capacidade de desenvolver e aprender outras coisas além do Espiritismo? Fica difícil da gente compreender isso se a gente não acreditar no processo reencarnatório. Mas vamos lá. Isso se dá a parte, por assim dizer, material da ciência. A parte material da ciência requer apenas olhos para observar. Eu posso observar o fenômeno espírita e falar do espiritismo somente com os olhos científicos. Somente com os olhos de quem vê, não com os olhos de quem sente. Não com os olhos de quem quer sentir. Enquanto a parte essencial exige um certo grau de sensibilidade, que podemos chamar de maturidade do senso moral. Que, mais uma vez, essa maturidade do senso moral não tem nada a ver com idade. Tem pessoas que vão chegar à idade avançada e não vão ter essa maturidade. E tem jovens, pessoas muito jovens, que muito jovens, muito crianças ainda, já têm essa maturidade moral, né? E aí a maturidade que independe da idade, do grau de instrução, porque é inerente ao desenvolvimento, num sentido especial, do espírito encarnado. E talvez aí só uma dicasinha do espírito encarnado, ou melhor dizendo, do espírito reencarnado. Porque essa maturidade ela vem muitas vezes de encarnações sucessivas. Então, a compreensão das mensagens do Espiritismo demanda maturidade do senso moral. Nós precisamos evolução, nós precisamos estudo, nós precisamos entender e compreender a mensagem do Cristo do seu sentido moral. Não é ficar decorando parábolas para utilizar em momentos recorrentes e repetidos. É entender e se elevar moralmente. E como é que chega? Como é que nós chegamos nessa maturidade? Primeiro, autoconhecimento. Ninguém se modifica, ninguém evolui, ninguém caminha dentro da senda de qualquer processo evolutivo, de qualquer processo de aperfeiçoamento, em especial no Espiritismo, se não tiver autoconhecimento. Como é que eu me vejo? Como é que eu me enxergo? Quem sou eu? Para mim. Quem sou eu? Não o que os outros enxergam de mim, mas o que eu vejo. Será que eu conheço a minha pessoa profundamente ao ponto de conhecer as minhas reações a determinados estímulos? Será que eu sei como é que eu reagiria, a uma falta, a falta de dinheiro, a falta de uma pessoa, a falta de um afago, a falta de um reconhecimento? Será que eu sei como eu reagiria ao excesso de dinheiro? Como é que eu reagiria
o orgulho, né? Os tapinhas nas costas. Como é que eu reagiria se as pessoas todas me enchessem de elogios? A gente começa a fazer essas perguntas. Algumas coisas, algumas situações dessas nós já nos deparamos, nós já passamos. Será que a gente gostou da forma como a gente reagiu a essas situações? Será que a gente se orgulhou? É necessário que a gente se conheça, é necessário que a gente procure esse autoconhecimento. Porque uma reforma de uma casa. Eu vou reformar uma casa. Eu vou tirar uma parede. Se essa pessoa aí não soubesse que esse vigamento aqui não seria capaz de suportar o peso dessa laje, do que está em cima dessa laje, o que é que ia acontecer? Essa casa ia cair. Como é que eu vou fazer uma reforma? Como é que eu vou tentar mudar o posicionamento de um quarto, de uma parede? Eu vou trocar o encanamento. Se eu não sei onde está o encanamento, se eu não sei como aquela casa vai reagir a um abalo, a uma modificação. Então, o primeiro passo para a nossa reforma íntima, é nos autoconhecermos. Reflexão, meditação, recordatório de como foi a nossa vida, nas fases mais difíceis, o que foi que eu fiz, o que é que eu me orgulho de ter feito, o que eu não me orgulho de ter feito, o que eu fico feliz quando eu me lembro que eu falei, o que é que eu me envergonho de ter calado. Precisamos desse autoconhecimento. Então, quando a gente se conhece, a gente descobre nossas falhas e nossas virtudes. E aí a gente pode iniciar esse processo. Aí a gente pode iniciar essa reforma íntima. E essas novas construções, essas novas formações, nos pensamentos, melhor dizendo, nos sentimentos, nos pensamentos e depois nas atitudes, elas vão passar da nossa vida pessoal para as nossas relações com o exterior, para as nossas relações com as pessoas, com o ambiente todo. Mas a gente não está falando, não sei, de outra religião, ou da minha reforma enquanto professor, ou da minha reforma enquanto jogador de futebol. Futebol, não quero nem falar de futebol hoje, né? Mas eu não estou falando de uma coisa banal. Eu estou falando que eu quero ser quem? Um bom espírita. E para ser um bom espírita, o conhecimento da doutrina é fundamental. Nós, no Espiritismo, não temos uma pessoa para ler os salmos. Não temos uma pessoa que vai decidir o que é que a gente vai ler, quando a gente vai ler. A gente não tem assim um ritmo ou um roteiro fixo de aprendizado que diga o que a gente tem que aprender primeiro, o que a gente tem que aprender depois. A gente não tem uma literatura exclusiva. Então, esse conhecimento, essa doutrina, ela nos permite a busca por conhecimento, nos estimula a busca por conhecimento. É fundamental que a gente tenha conhecimento da doutrina. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é o primeiro passo. Os princípios da doutrina. Nós precisamos conhecer os princípios da doutrina. E o primeiro e fundamental é acreditar na existência de Deus. E aí eu vou pedir perdão, mas eu vou falar dos 10 princípios básicos. A gente vai chover no molhado aqui. Causa primária de tudo. Tudo veio dele. Tudo foi criado por ele. É claro que o sentido figurado de várias religiões, né? Dos 7 dias,
ou, enfim, o homem foi criado da lama. Não desmerecendo isso. Cada pessoa pode e deve ter a sua fé. Cada pessoa pode e deve ter a sua crença. E aqueles que também não têm nenhuma crença, a gente também não desmerece. Mas essa causa primária de tudo, através do Espiritismo, ela é embasada também em ciência, em filosofia. Esse Deus maravilhoso que criou tudo demorou milhares, milhões de anos preparando esse momento que a gente está aqui para a gente poder chegar aqui. E isso é lindo, porque nos permitiu fazer parte desse processo com as nossas encarnações passadas. Nós somos parte desse processo da criação. Que Pai maravilhoso é esse, que nos concede a permissão de fazer parte desse processo? Por que ele nos fez isso? Por que ele nos permitiu isso? Porque Ele é perfeito. Absolutamente perfeito. E só Ele consegue esse grau de perfeição. Porque Ele é puro amor. Tudo que de vez em quando a gente dá aquela escorregada na casca de banana, a gente xinga, a gente fala mal, a gente faz besteira. Né? A gente faz besteira. Se a gente for pegar o dia de hoje e a gente fizer uma avaliação do dia de hoje, todo mundo aqui deu uma escorregadinha. Não é verdade? Fique no lugar, todo mundo que deu uma escorregadinha. Tá vendo? Todo mundo deu uma escorregadinha. Não tem jeito. Por quê? Ele é perfeito. Ele é puro amor. E nós aqui, com essa caridade, com essa bênção maravilhosa, fazemos parte desse processo evolutivo, porque Ele nos ama. A imortalidade da alma. Como espíritas, nós temos que reconhecer a imortalidade da alma. O nosso espírito, e nós somos espírito antes de sermos corpo, ele é imortal. Ele já veio de encarnações passadas e irá para próximas encarnações. Quem sabe aqui nesse auditório a gente tem alguém que não vai precisar reencarnar. Que coisa maravilhosa. Estou de frente com uma pessoa altamente elevada. Tenho esse privilégio de estar de frente de um ser muito elevado. Eu, com certeza, virei algumas vezes. E a gente tem que ter essa consciência dessa sobrevivência nossa, depois dessa vida física, desse envoltório carnal que vai acabar, dele vai emanar o espírito. E essa imortalidade da alma é fundamental para a nossa consciência. Né? E aqui está só uma figurazinha. E essas almas, esses espíritos, eles têm a capacidade de se comunicar. Comunicam-se entre si, obviamente, comunicam-se conosco. Né? E esta comunicação, por conta da evolução científica, por conta do preparo, por conta da leitura, por conta de experimentos religiosos e científicos e filosóficos, ela é o quê? Ela pode ser controlada ou pelo menos organizada. E isso às vezes é uma diferença entre o espiritismo e outras religiões que acreditam nessa espiritualidade. A necessidade da aparição do fenômeno, daquela coisa fantástica do fenômeno, ela já não existe mais para o espiritismo enquanto ato de, vamos dizer assim, de captação de novos adeptos, de novos espíritas. A gente faz a utilização, se é que eu posso usar esse termo, utilização, peço desculpas, dos fenômenos para os tratamentos, para as curas, para a melhoria das pessoas, mas sem alarde, sem teatro, sem que seja cinematográfico. E isso é uma qualidade fantástica do espiritismo, é um amadurecimento do espiritismo, que levou anos, né, para chegar nisso também, porque no começo não era assim. Né? Então aí a gente tem a comunicação. Esses espíritos estão se comunicando. Mas ninguém precisa ver o fenômeno, ninguém precisa
ser testemunha desse fenômeno para ser espírita. Até porque nem todos estão preparadas e preparados para isso. É necessário um preparo para isso. E esse preparo demanda tempo, demanda estudo, demanda sacrifício. Já que nós temos os espíritos, existe a pluralidade da existência. E essa pluralidade de existência é que nos oportuniza a evolução. Isso é uma característica fantástica. Porque nós não vamos acabar aqui, nós vamos evoluir, nós vamos melhorar. As múltiplas encarnações nos permitem isso. Os vários mundos, a crença de que existem vários mundos, essa crença ela é matemática. A quantidade de sóis, de estrelas que nós vemos no céu à noite, em volta de cada estrela dessa que a gente vê, tem a grande possibilidade de ter um sistema solar. 5, 10, 15 planetas, nesses bilhões de estrelas, somente a Terra é habitada? Fisicamente? E as moradas espirituais? São muitas moradas. Moradas físicas, moradas metafísicas. Isso daí nos traz a capacidade de perceber o nosso processo evolutivo. Para onde vamos, de onde viemos. As possibilidades são inúmeras. Quem determina esse processo evolutivo? Quem determina a evolução? Nós mesmos. Outra coisa fundamental de um bom espírita, ele não se fanatiza. Ele não tem ódio de outra religião, ele não exclui outra religião. Ele sequer fala que a religião dele é a única que está certa. Quantas coisas o espiritismo ele foi evoluindo com o passar do tempo. Quantas coisas foram aperfeiçoadas, descobertas, melhoradas. E essa aliança entre ciência, filosofia e religião é que nos permite ter esse equilíbrio. E nos exige, não somente nos permite, mas nos exige ter esse equilíbrio. Não falemos mal de nenhuma religião. Assim como também nós não gostamos que falem mal da nossa. Mas se falam mal, deixa falar. Faz parte do processo evolutivo das pessoas. Né? Então o espiritismo, ele é essa união, esse equilíbrio entre religião, ciência e filosofia. É uma fé raciocinada. E obviamente que a gente tem aí uma das coisas mais interessantes do espiritismo. Aqui a gente planta, aqui a gente colhe. A gente não colhe nada diferente do que a gente semeia. A causa e o efeito. Se aqui a gente estivesse pregando uma mentira, ali na frente essa mentira ia ser descoberta. E as consequências dessa descoberta provavelmente seriam nefastas para a gente. Se aqui eu estivesse pregando a vingança e o ódio, ali na frente eu ia colher vingança e ódio. E as consequências iam ser ruins para a gente. Se aqui eu prego o amor, a bondade, o afeto, o perdão. Se aqui eu prego a vida simples, não simples na simplicidade material necessariamente, mas a vida simples da gente imaginar que a gente pode viver desprovido de excessos, de abusos. A vida em família, a vida no amor, a gente vai colher isso. Isso é diferente. Eu consigo receber muito mais do que eu dou. A caridade ela é um bem, é um benefício muito mais para quem faz do que para quem recebe. Só vou colher coisas boas fazendo a caridade. A lei do progresso, esse acúmulo de informações, esse acúmulo de sentimentos, esse acúmulo de convicções,
e que a gente não faz somente nessa encarnação, a gente faz também, a gente traz de outras encarnações e vai levar dessa para as próximas. Essa consciência é muito importante, né? E essa velocidade dessa evolução, desse progresso, depende de quê? Do que a gente escolher. A intensidade, a velocidade, o que a gente evolui, o que a gente não evolui com tanta velocidade. Escolha. Escolha, escolha, escolha. Essa evolução espiritual, da onde a gente sai da animalidade para tentar chegar à angelitude, essa velocidade aqui, ó, que esse azul aqui vai ser preenchido, vai depender das nossas escolhas. E sempre progredindo, nunca regredindo. Sempre progredindo, nunca regredindo. Pode ser um progresso lento, mas ele sempre vai acontecer. E aí a gente vem aqui, né? Quem é esse cara? Esse cara é o nosso exemplo. Ele veio para cá para ser o nosso exemplo. Ele veio para cá para trazer a boa nova. Ele veio para cá para falar assim, olha, você pode ser melhor. E para você ser melhor, você não precisa fazer o olho por olho, o dente por dente. Você não precisa deixar de fora todos que não são da sua religião. Você não precisa dizer que todos que não são cristãos são pagãos e vão morrer no mármore do inferno. Ele veio para perdoar e veio para perguntar: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele veio para unir. Ele não veio para separar. Ele criou laços, ele estimulou as relações. Ele trouxe as pessoas para perto dele, mas ele não trouxe as pessoas famosas, ricas, chiques da época. Ele trouxe para perto dele, supostamente, as pessoas mais simples, mais humildes. Mas eram aquelas pessoas que ele já sabia que estavam num processo evolutivo avançado. Por que Maria foi escolhida para ser a mãe dele? Era uma mulher, assim, entre aspas, comum? Ou era uma pessoa com uma capacidade, com uma resiliência, com um amor gigantesco, que viu o filho dela ser crucificado e não se jogou do primeiro abismo? Vocês imaginam o que é uma mulher, uma pessoa, uma mulher, uma mãe, ver o filho morrer daquela forma? Que pessoa evoluída, que espírito evoluído foi aquele? Aqueles apóstolos que tanto gostavam de Jesus e que viram todo esse processo. Aquela mulher que ia ser apedrejada e que olhou para ele e falou assim: me salve, me ajude. E ele foi lá e: venha. Você vai jogar pedra? Você vai? Jogue. Se não tiver feito nada de errado hoje, você joga. E todo mundo segurou as pedrinhas, botou ali no bolso, no chão e saiu. Então, ele é o nosso exemplo. É atrás dele, né, seguindo o caminho dele, que a gente tem que, enquanto espírita, seguir. Né? Ame teu próximo como a ti mesmo. Não faça com ninguém o que você não gostaria que fizesse com você. Simples. Mas extremamente profundo e extremamente difícil. A gente precisa estar o tempo todo pensando nisso. O tempo todo pensando nisso. E o Espiritismo, ele traz a verdadeira religiosidade, a verdadeira capacidade da gente se reconectar, da gente se ligar com o divino. Sem frescura, me perdoe o termo, mas sem excesso, sem grandes rituais, sem grandes ornamentos, sem rituais impostos e rígidos, né? Sem a necessidade de uma coisa engessada, fora daquilo, né? Se você, num momento, em vez de você levantar, você senta, em vez de falar amém, você fala, sei lá, outra palavra. Eu acho isso tão difícil.
É uma das coisas que me atraiu no Espiritismo, a facilidade. Assim, não é verdade? É isso. Outra coisa também, as castas, né? Tem religiões que você nasceu de um jeito, você nasceu daquele jeito, você vai viver daquele jeito o resto da vida. Se conforme, foi Deus que quis. Será que não tem explicação melhor para o sofrimento? Então, assim, traz a explicação, traz a conexão, traz a ligação com o divino, de uma forma simples, de uma forma objetiva, de uma forma consoladora, porque explica as coisas. E ninguém precisa ter um cabedal de informações, de títulos e de dinheiro para ser religioso. É isso que o Espiritismo traz. Mas e aí? A gente fez a nossa reforma íntima, nós fizemos o autoconhecimento, nós estamos nos reconhecendo, nós temos estudado e aprendido, lido, escutado palestras, vem para o centro, vê a palestra. O que é que falta agora para ser um bom espírita? A união do conhecimento, do autoconhecimento com os conhecimentos dos princípios da fé espírita. E a gente tem que pegar esse autoconhecimento e o conhecimento e usar. E aí vem a parte difícil. Porque para muita gente decorar livro é fácil. Para muita gente ler 3, 4 frases e interpretar também é fácil. Muita gente olha para o espelho e se vê os seus defeitos e as suas falhas. Mas você juntar esse conhecimento, o autoconhecimento, e usar isso no dia a dia, e fazer aquela coisa do orai e vigiai, e tentar o tempo todo estar fazendo essa melhoria, o tempo todo utilizando esse conhecimento no seu dia a dia, adaptando esse conhecimento às nossas necessidades e às dificuldades, reconhecendo que o próximo também faz parte dessa evolução, reconhecendo que a gente precisa melhorar nossos relacionamentos, a gente precisa perdoar, a gente precisa ajudar, a gente precisa, no mínimo, tolerar, mas o que a gente precisa mesmo é amar. Aí é que vem, né, a dificuldade da nossa vida. O bom espírita é que nem um músico que se comove com certos acordes, ao passo que o outro, aquele que não é bom espírita, apenas ouve o som. A gente tem que se comover. A gente precisa sentir, se arrepiar para a gente ser um bom espírita. A gente precisa olhar para uma situação e fazer com que essa situação nos demande, nos gere uma atitude próxima, pelo menos próxima do que o Cristo tomaria. Tem uma palestrante aqui que ela veio e falou, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, que eu vou falar alguma coisa, que eu vou agir, eu penso, como Cristo faria nessa situação? Né? E aí eu repito as palavras dela, me perdoem também, porque eu não lembro agora quem foi, mas essas palavras não são minhas. Mas talvez seja uma metodologia interessante da gente fazer. Aí, 2 figuras aí que a gente pode ter como exemplos, como fonte de inspiração, né? Já que o Cristo está tão longe, teoricamente, da gente, a gente tem 2 pessoas aí que escreveram muito sobre o Cristo, né? Psicografaram muito, trouxeram as informações dos espíritos, fizeram as comunicações, estão num processo evolutivo maravilhoso. Então, eu finalizo trazendo aqui 2 exemplos de bons espíritas, de espíritas que podem nos servir de inspiração, podem nos servir de meta, de exemplo, e que a gente possa, no dia, cada momento, cada atitude, que a gente possa ser um pouquinho melhor, né? Utilizar os conhecimentos que a gente adquiriu, transformar esses conhecimentos em atitudes, e aí a gente vai ser, cada dia, espíritas melhores. E aí, né? O mesmo obrigado e boa noite da palestra passada. Obrigado, gente.
E assim, Ricardo, a gente só tem a te agradecer, né, por trazer para nós, reafirmando o que a gente já sabe, que nós espíritas, na verdade, né, a gente tem a questão do estudo. E ele aqui hoje trouxe com mais clareza, firmando para a gente o que é que a gente tem que fazer, a gente tem que se modificar. O convite está aí a todo momento nas nossas vidas, para a gente fazer essa transformação, essa nossa reforma, que não é fácil de forma alguma, né? Sempre a gente, como ele trouxe, a gente sempre escorrega na casquinha de banana, sempre vai ter a casquinha de banana para a gente escorregar. Mas a gente precisa entender que a dificuldade existe sim, mas o verdadeiro cristão é aquele que domina as suas más inclinações. E a gente precisa fazer isso. Esse é o convite, porque Deus é, como ele trouxe, é potência, é amor puro, é perfeição. Nós somos criaturas dele e ele quer também a perfeição para nós. É difícil? A gente está ainda engateando nessa perfeição, em busca disso? Tá. Mas um dia a gente vai chegar lá. A gente vai chegar naquela escalazinha lá da angelitude, né? Porque a perfeição vai ser para todos nós. Vamos caminhando, né? Então a gente tem que, cada dia das nossas vidas, cada momento das nossas vidas, a gente fazer essas reflexões, né? Não é fácil, mais uma vez eu digo, mas a gente precisa se modificar e a gente precisa avançar, porque a lei de progresso é para todos nós, né? Esse é o verdadeiro amor do nosso Criador para conosco, que somos as criaturas dele. E assim a gente vai agradecendo mais uma vez o nosso querido irmão pela palestra, pela mensagem trazida e firmando com a gente mais uma vez o nosso compromisso, né, com nós mesmos, porque o compromisso é conosco, a mudança é nossa. E aí a gente vai passar para os avisos. Nós temos todas as quartas-feiras, né, o programa online, deixa a Gene terminar, Diálogos Espíritas. E dia 21 de maio, às 19 horas, nós estamos estudando o livro Nosso Lar, né? Uma das obras de André Luiz. E o capítulo a ser estudado é o capítulo 24, o impressionante apelo. Vale a pena a gente acompanhar esse estudo, né? É um estudo bastante participativo, né? Tem um chat que pode se comunicar lá. Se tiver dúvida, pode fazer as perguntas. Tenho certeza que a gente vai ter as respostas necessárias para nós naquele momento. Então, vale a pena, gente. Quarta-feira, Diálogos Espíritas. E o próximo é o nosso estudo do Evangelho no Lar, né? Que é toda sexta-feira no nosso canal da CEGEP. O Evangelho de sexta, né? Vai ser dia 23, lá às 19 horas também, no nosso canal de YouTube, com a nossa mediadora Isabela. E a nossa palestrante vai ser Silmara, né? A gente teve a oportunidade de conhecer Silmara aqui no evento que a gente teve, né? Do Livro dos Espíritos. E ela vai falar do capítulo 27, itens 5, 6, 7 e 8, a eficácia da prece, que é o canal de comunicação que a gente tem com a espiritualidade, com o nosso Pai Maior, né? É o meio que a gente tem de se comunicar, de se conectar com o divino. Próximo, Gene. Pronto? E a gente não esquecer, gente, também das atividades da nossa casa, né? Nós temos a cantina, que está a todo vapor, tem bastante quitutes lá embaixo, gostosos. Passem, visitem. É um meio de estar ajudando a nossa casa. Tem a livraria, né? Que a gente tem conhecimento. Eu tenho certeza que Ricardo, para poder fazer
né, trazer a mensagem da noite de hoje. Ele estudou muito. Nós temos vários livros edificantes na nossa livraria, né, também se quiserem conhecer. E temos as atividades, né? Eu tenho um bazar, que a gente precisa também de voluntários para estar ajudando. E temos o plantão de passe e o estudo do Evangelho, que é toda semana, né? Todos os dias, de 9 até as 10 horas, a gente tem o estudo do Evangelho. E das 10 até 1 da tarde, nós temos o plantão de passe. Então, quem quiser vir se harmonizar, tomar um passe para se edificar, temos os nossos irmãos que estão aqui com toda a amorosidade do mundo, né, para estar dando os passes para nós. E assim eu vou encerrando tem um sorteio. Gente, já tem tanto tempo que eu não vim fazer a mediação que eu estou meio assim. Meninas, por favor, me fala aí do livro. Quantas pessoas tem na noite de hoje? 26? Ricardo, escolhe para mim. 2? 2. Caroline Queiroz. Pronto, Caroline. O livro Abrindo Caminhos, do nosso querido irmão Alberto Lemos. Boa leitura, bom conhecimento para você. E assim, eu vou convidando os nossos irmãos passistas, para que eles possam estar se posicionando para os passes. Depois a gente vai ter a fluidoterapia e convido o nosso querido irmão Ricardo Mendes para ele encerrar com a nossa prece. Vamos nos acalmando, respirando. Vamos fazer 3 respirações profundas pelo nariz e expirando pela boca. Senhor meu Deus, muito obrigado por mais esse momento. Muito obrigado por mais esse encontro, pela possibilidade de falarmos no Teu nome, pela possibilidade de discutirmos, de conversarmos a respeito da sabedoria deixada aqui nesse mundo pelo Teu Filho, Jesus. Muito obrigado por nossas famílias, muito obrigado por nossos lares, muito obrigado pela nossa saúde, muito obrigado por nossa família, por nossos amigos, por nossos empregos. Muito obrigado pelo ar que respiramos, pela água que bebemos, pelo chão que pisamos. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E pedimos para o Senhor que nos conceda a possibilidade de evoluirmos mais um pouco a cada dia, a cada momento. Agradecemos aos mentores espirituais dessa casa, em especial ao Senhor José Pititinga, que nos concede e nos permite esses momentos maravilhosos de encontro aqui. Que a luz do Senhor nos conduza até as nossas casas, que nos leve em paz, em harmonia, que nos proteja e que essa semana e muita prosperidade. Senhor meu Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Que assim seja.